porque ele sabia que nós não teríamos capacidade de viver nessa terra sozinho. Então nós temos, e aí você vai entender uma coisa. A Bíblia nos fala, eu dei uma introdução do livro de 1 Reis, mas eu quero ministrar sobre 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Acharam aí? Se não achou, é só olhar no telão. Está ali no telão. Aqui nós vamos ver que fala-se de sucessão, sucessor. Eliseu é sucessor de Elias. Amém? No versículo de número 9, Elias, ele vai sendo elevado ao céu. E disse assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me dê um toque por herança de porção dobrada do teu espírito. A tradução que está no telão, bota a King James para mim, por favor. Aleluia. A do King James: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do poder espiritual. Deus, a ti nós entregamos essa palavra, a ti nós bendizemos o teu nome. Através do teu maravilhoso Espírito Santo nos reunimos, para que possamos entender, compreender qual é o sentido que o Senhor nos trará sobre esta palavra, conduzindo-nos à tua presença. Por isso que a tua palavra, ela não volta para ti vazia, pois há uma profecia revelada sobre esta palavra, pois ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Abre o nosso coração, Senhor, abra o nosso entendimento, deposita em nós uma porção desse espírito de sabedoria, de compreensão, para que nós não saiamos deste lugar, para que nós não venhamos voltar para a nossa casa, meu Deus, no mesmo estágio ao qual nós entramos nesse recinto para cultuar o Senhor, pois a presença do teu Espírito, quando chega num pecador, meu Deus, ele dissipa todo o mal. Por isso, Pai, eu quero declarar nesta noite que nós venhamos receber essa porção do teu Espírito, para que possamos não mais andar como diz a tua palavra, Senhor, por falta de conhecimento, sendo destruído numa proporção extraordinariamente desnecessária, porque o Senhor já nos deu aquilo que foi falado aqui, pois tu és a nossa vitória, pois em ti eu posso todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que está aqui
sentado, você que está aí nos acompanhando pelo canal da internet, entenda uma coisa. Nós lemos no capítulo de número 1, de 1 Reis, nós lemos lá, que quando foi Elias para trazer o povo para um concerto, ele disse: achegai-vos a mim todo o povo. E o povo se achegou ao profeta. O que o profeta Elias fez? Ele consertou o teu altar. Entenda o que Deus está querendo lhe dizer nessa noite. Quantos de nós estamos pedindo algo a Deus, mas será que aquilo que você está pedindo, você tem capacidade para receber? Será que aquilo que você está pedindo, você tem capacidade para suportar? Porque, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Porque quando Elias, ele vai e chama o povo, ele conserta o quê? O altar. Por que consertar o altar? Porque quando você começa a entrar no padrão de consertar a tua vida, a tua mentalidade, a tua espiritualidade, as tuas emoções, o teu caminhar, irmãos, há uma coisa extraordinária que começa a acontecer na nossa vida. A primeira coisa que começa a acontecer quando você decide consertar o altar, é mudança de atitude, é mudança de pensamento, é mudança de comportamento. Porque não adianta, irmãos, nós queremos fogo do céu com o altar quebrado. Não tem como. Como que você quer fogo do céu se o altar está quebrado? Então precisamos consertar o altar. Mas qual o altar que nós precisamos consertar? Lembra-se que no livro de Jeremias está escrito: enganoso é o coração do homem. Quem é que pode conhecer o coração do homem, senão o próprio Senhor? Você não conhece o teu coração, eu não conheço o meu. Porque o teu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, irmãos. E aí você precisa entender isso, que dentro da oportunidade que Deus está te dando, de receber, irmãos, quem quer aqui o melhor de Deus? Diga amém. Porque todos nós queremos o melhor de Deus. Quem quer ir para o céu aqui? Diga amém. Porque você quer estar perto de Deus. Mas será que nós estamos voltados a consertar o nosso altar para estar perto do Senhor? Será que você está disposto? Porque consertar o altar, irmãos, fala-se sobre renúncia. Entenda isso. Até quanto você está disposto a renunciar às tuas vontades para fazer a vontade de Deus? Até quando que você vai querer de Deus mais, mas não querendo renunciar aquilo que te atrapalha ter o mais de Deus? Entenda isso. Porque quando nós lemos o texto, e o texto é bem claro, irmãos, entenda uma coisa. Deus fala para Elias: Elias, eu vou tomar você para mim, tem que ficar alguém. Jesus, ele falou o que para os apóstolos? Eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou ser crucificado, ao terceiro dia vou ressuscitar e voltarei para casa, mas vocês ficarão aqui para que se cumpra o quê? O propósito de continuar o quê? Pregando o evangelho da transformação, o evangelho da transmutação, o evangelho da renovação, irmãos. É por isso que Paulo, ele ainda no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Deus, e ele escreve Romanos capítulo de número 12, versículo 2, renovai a vossa mente, para que então possa provar o que é perfeito, agradável da vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Muitas vezes nós estamos procurando saber a vontade de Deus, enquanto Deus já disse a tua vontade, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você.
Entenda isso. Deus já sabe o que quer de você, mas você sabe o que Deus quer de você? Deus quer de você, irmãos, uma coisa que é muito importante. Coloca a frase no telão para mim, meu irmão. Entenda isso. Nós queremos, irmãos, a porção é o cumprimento. Não, está faltando algum pedaço aí nessa frase. A decisão, não dá para colocar junto? Tá, então coloca junto aí para a gente ler junto. Coloca tudo junto. Diminui aí. Entenda que a tua decisão vai definir o seu destino. O que você está decidindo na tua vida? A porção é o cumprimento. A decisão é que define o destino. Se você decidir viver as vontades de Deus, viver nos caminhos do Senhor, sabe o que vai ter? Uma porção dobrada do Espírito do Senhor na tua vida. Porque foi isso que Eliseu pediu a Elias. O que tu queres? Eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. E aí, entenda uma coisa, irmãos, isso é muito sério. Isso é muita responsabilidade. Deus nos chama. Deus te chamou. Entenda que Deus te chamou. A Bíblia nos fala e nos dá a orientação. Não foste você e eu que escolheu Deus. Entenda. Não foi você que disse, como nós pastores muitas vezes usamos de chavão. Não está escrito na Bíblia. Aceita Jesus como teu Salvador. Não está escrito. Nós usamos essa tipologia para dizer que você precisa ter uma vida com Cristo. Mas é que com você, no teu coração, você crê e confessa a Cristo como teu Senhor e Salvador. Então você terá o quê? Uma caminhada com Ele. Precisamos entender isso, irmãos. E quando você começa a entender que não fosse você e eu que escolheu a Ele, mas Ele me escolheu e te escolheu. Para que Ele te escolheu? A Bíblia é bem clara. Eu escolhi a vós para que deis o quê? Fruto. Qual é o fruto que nós temos dado ao Senhor? Qual é o fruto que você tem dado ao Senhor? Qual é o fruto que nós temos apresentado ao Senhor? O fruto, será que tem colocado renúncia no nosso destino? Será que o fruto que você está entregando ao Senhor é representado pela fé que você diz que tem em Cristo? Porque a Bíblia nos fala no livro de Tiago, no capítulo de número 2. Irmãos, você tem fé? Tenho. Então me mostra a tua obra pela tua fé, e eu mostrarei a minha fé pelas obras que eu estou executando. Muitas pessoas, foi dito aqui, que nós estamos precisando ter para fazer. Não, nós já recebemos a porção do Espírito, e quem recebe a porção do Espírito, irmãos, ele tem uma fé ativa, e quem tem uma fé ativa, irmãos, ele não precisa de motivo para fazer, ele faz o que tem que ser feito. E o que a igreja tem vivido nos últimos dias? Eu não posso porque eu não sei fazer, eu não posso porque eu não tenho força, eu estou desanimado, estou cansado, estou assim, estou babá. Irmãos, Eliseu pediu, e Elias disse: irmãos, você não pode estar buscando a Deus sem querer a presença de Deus. Entenda isso. Você não pode estar buscando a Deus sem querer a presença do Espírito. E quem busca a presença do Espírito, irmãos, ele está buscando uma porção dobrada. Entenda isso. A capa representa o Espírito, irmãos. Pois disse Elias a Eliseu: dura coisa pediste. Em outras palavras, você está pronto para receber o céu? Você está pronto para receber o céu? Amém, irmãos? Porque nós estamos num preparo. Preparai-vos o caminho. João preparou o caminho de Cristo.
Nós estamos preparando o caminho para outras pessoas chegarem a Cristo. Você é um sucessor de Cristo na terra, irmãos. Eliseu foi sucessor de Elias. Nós somos sucessores de Cristo na terra. Por isso, ele disse claramente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. O que é revestimento, irmão? Revestido de quê? Do poder, da unção, da graça. Para quê? Receber a porção do Espírito de Deus, se nós não estamos vivendo no propósito. Qual era o propósito de Eliseu receber a capa de Elias? Irmãos, Eliseu multiplicou a farinha da viúva, Jesus multiplicou os pães. Eliseu ressuscitou a filha da viúva, Jesus ressuscitou muitos mortos. Um deles, que é evidência clara, é o filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, quando a viúva está indo com teu filho morto, único filho, viúva, sem esperança, sem nada, sem prazer da vida. Imagina que nós temos visto muitos crentes que não têm mais prazer na vida, não tem prazer de vir na igreja, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer de orar, não tem prazer de evangelizar, não tem prazer de estar no culto, não tem prazer de nada, irmãos. Estão carregando sempre um morto. Aquela viúva estava carregando um morto, mas quem carrega morto encontra vida. Irmãos, o morto ressuscita. Vou repetir: quem está caminhando com o morto encontra a vida. Irmãos, o morto ressuscita. Deus quer te ressuscitar nessa noite, irmão. Não, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Deus quer te ressuscitar nesta noite. Como que vai te ressuscitar que você... Mas espera aí, pastor, eu não estou morto, irmãos. Quantos sonhos não morreram na tua vida? Quantas vontades não morreram? Quantos desejos não morreram de fazer algo para Deus? Quantas das vezes você colocou no teu coração e disse assim: eu vou fazer isto para Deus, eu vou fazer aquilo para Deus, hoje eu vou fazer isso, vou fazer, e aquilo nunca foi feito até agora. Não foi feito, mas está na hora então agora de você receber uma porção da capa do Senhor, a presença do Espírito, e então você começar a executar com mais vontade, com mais desejo, irmãos, aquilo que estava morto. Porque quando a viúva de Naim está saindo da cidade, entrando na cidade, estava Cristo Jesus com a multidão. Então quando a morte encontra a vida, a morte não suporta, pois a vida supera. Entenda isso. Se você está vivo hoje, é porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Pois quando você encontra a vida, saiba que Deus tem um propósito. Naquele momento, quando a morte encontrou a vida entrou em conexão com a morte. Então Jesus pegou o filho da viúva e disse: levanta, levanta. Sabe o que isso quer dizer? A esperança voltou. Vou repetir: a esperança voltou. Deus quer que a esperança volte dentro de você. Mas pastor, não estou... Não, irmãos, há uma esperança. E a esperança traz o quê? Permanência. A esperança, irmãos, traz aquela convicção. Ainda que os meus olhos não viram, mas por ter esperança, eu creio que vai acontecer. Vai acontecer um milagre na tua vida. O ânimo, irmãos, vai chegar. Mas pastor, eu só ando desanimado. Irmãos, foque naquilo que te dá esperança. Porque a Bíblia nos fala claramente: bem sei que tenho planos a teu respeito de lhe fazer bem e não mal. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Então entenda isso. Quando nós lemos esse texto, que Eliseu pede a Elias, irmãos,
existe algo interessante, que quando nós pedimos algo a Deus, será que nós vamos suportar aquilo que nós estamos pedindo? Quer ver uma coisa muito simples? Isso vai para os jovens, né, que pensam em casar. Ah, eu quero casar, mas será que a pessoa, ela sabe o que é um casamento? Não sabe. Não sabe o que é um casamento. Não sabe. Hoje, o índice de problema no casamento está sendo muito grande. Por quê? Porque as pessoas têm vontade de casar, mas não sabem o que é um casamento. Aí a igreja também às vezes não entende isso. Porque a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Significa que há um casamento, mas a igreja ainda não entendeu qual é o casamento com o noivo. Porque Cristo, quando casou com a noiva chamada igreja, queria criar uma família, e uma família que fizesse o quê? Irmãos, produzisse filhos. Por isso que está escrito em Mateus capítulo 28, ide por todo o mundo, e fazer o quê? Discípulos. O que discípulo significa? Filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Então você precisa entender isso, irmãos. Quando nós olhamos aqui, que quando Eliseu, ele pede a porção dobrada, irmãos, transferência espiritual. Bota o texto no telão aí para mim, por favor, do King James, tá? Entenda aqui, 2:9, isso. Respondeu Eliseu, rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Você é um ser humano dotado de todas as falhas humanas, vivendo numa terra corrompida. Mas entenda uma coisa: você é um ser espiritual, que está dentro de um corpo humano, numa terra que você vive, mas com um propósito de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos trocar os valores da vida. E o que tem acontecido com a igreja é isso. A igreja trocou os valores da vida, porque não é possível você servir a dois mundos. Não tem como você servir ao mundo natural e ao mundo espiritual. Mas se você servir ao mundo espiritual, saiba de uma coisa: o mundo natural também vai te servir. Por que existem pessoas, irmãos, com tantas dificuldades na vida? Dificuldade emocional, dificuldade espiritual, dificuldade material, dificuldade relacional, dificuldade, irmãos, social. Por que existe essa dificuldade com os seres humanos? Porque não tem ainda um encaixe real daquilo que foi dito nessa palavra, porção dobrada do teu espírito. E o que Jesus, entendendo você e eu, pela nossa fragilidade, pela nossa fraqueza, porque nós somos muito falhos, ele disse: eu sei que você é fraco. Por isso que Paulo escreveu: eu sei que há muitos, irmãos, entenda, dentre vós, muitos fracos. Está lá, Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o que recebi do Senhor também vos entreguei. Na noite que o Senhor foi traído, pegou o pão e apresentou o Senhor, pegou o cálice. Aí ele vai começando a descrever, ele diz: eu sei que há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e não tão poucos os que dormem. Entenda isso. Ele está dizendo: há muitos fracos, há muitos doentes, e não muitos que estão
Por essa razão, há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e vários que estão dormindo. Irmãos, entenda, a tua alma não dorme, o teu corpo dorme, a alma não. Então está na hora de nós nos acordarmos, está na hora da igreja se despertar, porque Deus já nos deu a porção do Espírito, irmão, e o Espírito te fortalece, o Espírito te acorda, o Espírito, irmãos, ele vai te fazer o quê? Irmãos, entenda uma coisa, Eliseu pediu porção dobrada, amém? Amém, igreja? Amém? A porção foi tão forte, mas foi tão forte, irmãos, como que poderia acontecer isso na tua e na minha vida? A porção foi tão forte, que ele disse assim: se tu me viste, receberás. Então a capa é jogada sobre ele. Irmãos, houve uma unção tão forte, que Eliseu morreu. O que a gente vai fazer com Eliseu? Vamos fazer o seguinte, ele está morto, vamos jogar na cova, puf. Irmãos, isso aqui, irmão, se você não entender isso na tua vida, irmão, entenda uma coisa, os ossos de Eliseu jogado dentro de uma cova onde havia um soldado, ressuscitou o soldado, os ossos, ressuscitou o morto. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Jesus não está morto, mas ele deixou a presença do Espírito para ressuscitar você e eu, irmãos. Entenda, porque se você for ressuscitado em Cristo Jesus, você não vive mais numa cova, porque aonde a porção de Cristo está, aonde a presença do Espírito entra, irmãos, até o morto ressuscitou. E a igreja tem vivido como morta, a igreja tem vivido como se estivesse dormindo numa corda, entra culto, sai culto, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, lê, escuta, mas ainda continua fraco, doente e dormindo. Está na hora de acordar, irmãos, desperta. Como é que faz para acordar os irmãos? Quando Elias colocou água dentro do sacrifício para consertar o altar, veio fogo do céu e despertou o povo. Fogo do céu. Entenda que às vezes Deus deixa o deserto para despertar você, dificuldade para despertar você. Está na hora de você pedir mais uma porção do Espírito de Deus para te fortalecer, irmão. Porque quando você está no meio da dificuldade, você tem que pedir mais de Deus. E mais de Deus, quando você pede, você tem que se preparar, você tem que consertar o altar, você tem que se definir aonde você vai parar. Porque se você não se definir aonde você vai parar, meu amado e minha amada, saiba de uma coisa, irmãos, entenda uma coisa, quem pede um milagre a Deus, quem pede uma porta aberta, quem pede uma porta fechada, quem abre a boca para pedir alguma coisa a Deus, ele tem que estar muito decidido que ele tem que estar servindo ao Senhor. Não importa o que você peça, porque pedir é muito fácil. O negócio é como
ditado popular, né? Tem pessoas que compram o que não precisa, faz dívida que não pode pagar. Já reparou isso? Tem pessoas que vivem de aparência, compram coisas que não precisam para parecer o que não é. Então você foi resgatado por Deus, você foi comprado por Cristo, para parecer filho de Deus. E os filhos se comportam como filho, obedecendo ao pai. Filho que não obedece ao pai é rebelde, irmão. Entenda isso. Então está na hora de nós entendermos que Cristo ainda tem tido paciência comigo e contigo. Todas as vezes quando a misericórdia de Deus nos alcança pela manhã, é porque Deus está falando assim: eu estou colocando uma porção do meu Espírito, da vida, em você. Então eu quero que você entenda uma coisa: você não está vivendo por viver, você tem que ter uma vida com um propósito, ao qual está destinada a fazer a vontade de Deus na terra. O problema é que muitas vezes nós esquecemos disso. Eu disse hoje para um irmão, eu falei, a gente tem que parar de ser crente meia boca. Temos que parar de ser crente meia boca, irmãos. Nós temos aquele fervor uma vez de fazer as coisas para Deus, noutra das vezes você está cansado, igual a irmã mesmo disse aqui, né? Muitas vezes os problemas da vida, apresentamos as nossas desculpas, por que não está vivendo os propósitos que Deus tem para nós? Porque somos o crente meia boca. Podemos colocar aqui uma Bíblia debaixo do braço, ajeitar aqui o terno, estou sem gravata, mas tudo bem, né? Hoje está ficando mais social, os pastores, né? Tá. Aí coloca a Bíblia, lá vai um crente. Que tipo de crente? Meia boca? Porque agora está aqui, aí amanhã está lá. A paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem? Tá doido, tá doidão. Um dia com a Bíblia debaixo do braço, outro dia tá doidão. Um dia a paz do Senhor, outro dia tá mandando o Senhor para o inferno. Não tem como, irmãos. A paz que excede todo entendimento vai reinar sobre o teu coração. Eu não preciso entender, eu só preciso receber aquilo que já foi me dado. Eu não preciso pedir, eu só tenho que agradecer, porque já foi me entregue. Entenda isso. Nós vivemos, a igreja vive o que ela merece. Você vive o que você merece, porque Deus já te deu o melhor. A Bíblia te orientou melhor. Eu não tenho o que reclamar da minha vida, porque tudo aquilo que eu vivo que eu não gosto, foi só com um único propósito: Deus me deu o que eu mereço. Deus te dá o que você merece. Você pediu algo, você está disposto a renunciar? Você está disposto a pagar o preço? Se você não está, meu irmão, minha irmã, infelizmente você vai viver do jeito que você está vivendo. Enquanto você não entender que o Espírito Santo já veio, você não tem que ficar pedindo mais. Você só tem que tomar posse daquilo que já foi te entregue. E como que nós tomamos posse daquilo que foi nos entregue? É o que está escrito aqui. Eliseu pediu a Elias: dura coisa pediste. É possível você suportar? Sim, é possível. Eu queremos estar com Deus, mas não queremos suportar a cruz
que Deus suportou. Por isso que ele diz assim: toma o quê? Toma o quê, igreja? Toma o quê, igreja? A sua? Eu não vou tomar a sua não, vou tomar a minha. Então tome a minha cruz. Tome a minha cruz. Você toma a sua cruz. Porque Cristo diz: toma a tua cruz. E faz o quê? Depois que pega a cruz, desiste? Reclama? Murmura? Não. Segue Cristo. Segue a Jesus, irmão. Só isso. Seguir Jesus é muito fácil. Nós que criamos dificuldade. O homem e a mulher criam dificuldade para seguir Cristo. Mas quem recebeu a porção do Espírito não tem dificuldade. E a porção do Espírito foi dada a todos aqueles que entregou sua vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus, amém? Amém, igreja? Você já entregou sua vida para Jesus? Se você já entregou a sua vida para Jesus, então o Espírito Santo já veio. Já veio até você. Ele está na porta. Eu termino dizendo para você, livro de Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei e farei uma morada e ceiarei com você. Mas se você fecha a porta do teu coração, se você fecha a porta da tua mente, se você fecha a porta da tua vida, o Espírito Santo não tem como fazer parte da tua caminhada. Simples assim. Mas se você abre, ele entra, faz parte da tua caminhada. E nessa caminhada, irmãos, ele sempre vai mostrar um destino para você, que é melhor do que aquele que você decide. Não decida o seu destino pelas emoções, porque as emoções te levam à destruição. Não decida o seu destino. Bota a frase no telão para mim, meu filho. Felipe, frase no telão, a frase se você já recebeu a porção e o cumprimento, quer dizer, obedecendo a palavra, cumprir, porque Jesus ele diz: felizes são aqueles que ouvem minha palavra e as cumprem. Se você cumprir e decidir, você tem um destino definido. Tem um destino definido já para você, irmão. Está na hora da igreja se despertar. Porque como foi dito aqui pela irmã, amanhã pode ser que você não acorde. E aí? Qual foi o seu destino? Se você não acordar amanhã. Irmãos, eu estou tranquilo. Amém? Você também, amém? Amém, irmão? Amém, igreja? Você está tranquilo, irmão? Tem que se preocupar. A gente fica muito preocupado com aquilo que não é nosso. Teu filho não é teu, tua mulher não é tua, teu marido não é teu, teu carro não é teu, tua casa não é tua, a roupa que você tem não é tua, é tudo emprestado. Tudo emprestado. Tudo que você tem é emprestado. Porque o único dono é Deus. O único dono em tudo, em mim e em você, é Deus. Porque Ele nos deu tudo. Vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe os irmãos de casa. Guarde essa frase na tua vida.